Moradores da comunidade do Pinheirinho, em São José dos Campos, no interior de São Paulo, puderam hoje entrar na área isolada desde domingo pela Polícia Militar para recolher móveis e pertences. Parte das casas já foi demolida. A Polícia Militar permanece em grande número no local para vigiar a área de mais de 1 milhão de metros quadrados, invadida em 2004. Hoje, ex-moradores do Pinheirinho voltaram ao local, acompanhados por oficiais de justiça, para recolher móveis, documentos, criações e animais de estimação. Muitos reclamam que não puderam recuperar alguns bens, perdidos no meio das casas já derrubadas. O Pinheirinho foi desocupado pela polícia no domingo, em cumprimento à ordem de reintegração de posse, dada pela Justiça Estadual e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Cerca de 1.600 pessoas moravam no local. A área pertence à massa falida da Selecta, empresa do especulador financeiro Nagy Narras. E a Defensoria Pública de São Paulo entrou hoje com uma ação civil pública para garantir assistência emergencial às famílias removidas do Pinheirinho. O pedido é para que o Estado e a Prefeitura de São José dos Campos forneçam alimentação, abrigos com condições de higiene e atendimento médico. Hoje, o governador Geraldo Alckmin anunciou que o Estado vai conceder o benefício do aluguel social aos ex-moradores. 4 irmãos barbaramente assassinados em circunstâncias ainda pouco esclarecidas. A história do Pinheirinho começa com uma tragédia familiar. O Pinheirinho é vizinho do Campos dos Alemães, o maior bairro de São José dos Campos. Toda a área era uma antiga fazenda que pertenceu a uma família de imigrantes alemães, os irmãos Hermann, Arthur, Irma e Frida Kubitsky. A família se extinguiu tragicamente em 1969, quando criminosos invadiram a fazenda e chacinaram os 4 irmãos. O crime chocante causou repercussão na época. O deputado federal pelo PCdoB e ex-delegado federal Protógenes Queiroz investigou o caso. Se dizimou a família, quem são os herdeiros dessas pessoas? Se descobriu os herdeiros, onde estão esses herdeiros? Então, assim, não deixou herdeiro. Desapareceram sem deixar herdeiro. Ora, então é do Estado. Falta explicar como um terreno de mais de 1 milhão de metros quadrados, que se tornou patrimônio público, virou propriedade privada. É onde entra a hipótese de grilagem. Curiosamente, surge uma titularidade no registro de imóvel para um grupo de pessoas ligadas a esse mega investidor, Nagy Narras, já condenado, que foi preso na Operação Satyagraha, surge como o titular dessa gleba de terra de valor muito grande. É um rolo, hein? É assim, Nossa. de fato, acho que você disse tudo, é um rolo. No geral, eu diria, a gente não pode relativizar, me parece, a propriedade privada. O século XX, a gente teve vários casos históricos de tentativa nos regimes comunistas e o comunismo matou mais gente no século XX do que Hitler. Então, todos os regimes comunistas somados, muito mais do que Hitler. Então, a gente não pode relativizar a propriedade privada. Por outro lado, eu acho que essa ação do governador no sentido de dar, de alguma forma, uma recepção melhor para essas pessoas, eu acho que isso é fundamental. Porque, afinal de contas, elas estão vivendo lá. É quase uma espécie de ministério do humano fazer isso, né? Agora, por outro lado também, há que se investigar, como dizia aí o deputado, né? Protógenes, ex-delegado. Esse caminho da propriedade privada aí. Como é que isso não tinha herdeiro, tinha herdeiro? Como que isso aconteceu? Esse é o tamanho do rolo. E, por outro lado, por último, eu diria, a gente sabe que esse grupo também que estava morando lá acabou recebendo uma certa organização ideológica de determinados setores políticos que são contra a propriedade privada. Então, é um rolo no sentido que tem várias facetas, mas de qualquer forma é importante no sentido de pontuar que ocupação de terra alheia não pode. Saldiva? Eu fico olhando esse negócio e eu não sei, eu acho que pode até ser legal desocupar esse pessoal. Mas do ponto de vista moral, eu acho uma tarefa difícil. Eu imagino que até os próprios policiais militares que foram desocupar isso,
sentiram uma certa dificuldade de Com pegar Com casas certeza. de famílias que estavam lá, né, e derrubar e deixar as pessoas dormindo em banco de igreja. Nossa. Então, eu acho que faltou aí um pouco de ação do Estado, de coordenação do Estado. Tanto quando deu condições para que as pessoas estabelecessem durante muito tempo, quanto no tirar. Porque você não tira esse monte de gente e deixa dormir em banco de igreja. Quer dizer, faltou um pouco de lógica nessa história toda, desde que começou até quando acabou. Olha, o Jornal da Cultura recebeu mensagens de telespectadores indignados, porque eu disse aqui ontem que, segundo a Prefeitura de São José dos Campos, não tinha o fornecimento legalizado de serviços como água e luz lá no Pinheirinho e que as ligações eram clandestinas. Nós falamos hoje com o advogado da associação que representa os moradores, Antônio Donizete Ferreira. Ele disse o seguinte: as ligações eram mesmo clandestinas e eram mantidas por força de uma ordem judicial que considerava o direito das famílias de ter acesso a serviços essenciais. A crise econômica mundial e o desenvolvimento sustentável são assuntos em debate do Fórum Social Temático que começou hoje em Porto Alegre. Até domingo, cerca de 50 mil pessoas deverão passar pelas mais de 1.000 atividades programadas para o Fórum. A presidente Dilma Rousseff e o presidente do Uruguai, José Mujica, participarão de um painel na quinta-feira. Apagão deixa parte da zona norte do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense sem energia elétrica durante a manhã. Cerca de 900 mil pessoas foram afetadas. A concessionária responsável pela área informou que o fornecimento foi restabelecido por volta do meio-dia. Homem atira no próprio pé durante assalto a uma agência bancária em Guapirama, no norte do Paraná. Com um revólver em cada mão, ele se atrapalhou quando saía do banco junto com 2 comparsas e disparou contra um dos pés. Apesar de ferido, continuou caminhando. Ele foi preso ao procurar atendimento em um hospital da região. Decisão da Agência Nacional de Saúde, publicada no Diário Oficial, obriga os planos de saúde a cobrir também o valor das próteses mamárias, no caso de troca dos implantes com as marcas PIP e Rofil. Antes, os planos eram obrigados a cobrir apenas as cirurgias de substituição. Saldiva, você quer comentar uma das notícias do Giro? Esse bandido que vem com autopunição, autocaptura, a gente devia, eu achei interessante, é um desenvolvimento novo, né? E já evita a violência policial, porque ele é violência com ele mesmo. Eu achei legal esse modelo. É um Eles pacote vão ser completo. treinados para isso, São treinados né? para isso. Made in o que será, hein? Você não quer falar, né? Melhor não falar. Os indignados hoje estão em toda parte, né? Todo verdade. mundo se indigna com tudo. Daqui a pouco sai tiro aqui pelo... É. Talvez você não tenha percebido, mas a Terra foi alvo hoje da mais violenta tempestade eletromagnética solar em 6 anos. Um fenômeno natural que o Jornal da Cultura explica. Resultado de erupções solares, a nuvem de partículas magnéticas foi lançada no domingo em direção à Terra. A tempestade percorreu a distância entre o Sol e a Terra a 2.000 quilômetros por segundo. Os cientistas explicam que o Sol passa por um período de alta atividade, a mais intensa desde 2005, e que a radiação altera o campo magnético da Terra, interferindo nas redes elétricas e nos sistemas de comunicação, como satélites e ondas de rádio. A seguir, Justiça derruba acesso às provas de redação do Enem. E ainda, Lula volta ao Planalto na despedida de Fernando Haddad.